Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Bom, ontem terminamos o assunto da vitamina B12. Eu les aconselharia se fazer um exame de vitamina B12. Lembrando-se do que? Quais são os valores adequados fisiologicamente? Se lembra? 300 a 800 picogramas por mililitro. Não seguir pelos valores de referência, que não representam a necessidade fisiológica. Esse valor de referência tem a ver com a média dos exames realizados naquele laboratório, certo? Agora, o ideal é que fique em torno de 500. E se começa a suplementar, que é necessário geralmente, lembre-se que a vitamina B12 tem uma permanência bem curta no organismo. Então não podem suplementar hoje, daqui a 6 meses o ano continua. Tem que ser um comprimido de citoneurina 5.000 para adulto, uma vez por semana. Isso mantém os níveis em torno de 500. Se a vitamina B12 cai, começa a aumentar a homocisteína. E aí começam os danos nas vasculares e a pessoa pode ter algum problema sério de saúde. Pois bem, nós vamos estudar outro assunto hoje, muitíssimo importante, que é sobre saúde física, mental. Está relacionado muitíssimo com ômega 3. Vejam, algumas características básicas do ômega 3 e ômega 6. Quando você come uma gordura, pode ser gordura, estado sólido, estado líquido, óleos, por exemplo, tá? Ou gordura mesmo, eles têm gorduras, se chama ácidos graxos, tá? Mas popularmente se chamam de gordura. Tem gordura saturada e insaturada. As gorduras saturadas estão em estado sólido, a temperatura ambiente. As insaturadas, estado líquido, a temperatura ambiente. Tem duas que são muito importantes, que são poliinsaturadas, que é o ômega 3 e o ômega 6. Por que são importantes? Porque são essenciais. A partir delas, o organismo fabrica muitas outras, muitíssimas. Mas essas não são fabricadas pelo organismo. Têm que ser ingeridas por meio da alimentação. Tá certo? Só que tem características contrárias. Enquanto o ômega 3, deixa eu ver, localizar-me aqui, agora. Enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 é pró-inflamatório. O ômega 3 é vasodilatador, tende a baixar a pressão. O ômega 6 é vasoconstritor, tende a aumentar a pressão. Por que as duas são necessárias? Porque o processo inflamatório faz parte do processo de cura. Só que a inflamação tem que ser controlada, não pode ser assim livre. Quem controla? O ômega 3. Entendeu? A mesma coisa a pressão. A pressão é controlada por 8 sistemas. Mas o ômega 3 e o ômega 6 influenciam a pressão sanguínea. Então, enquanto um é constritor, o outro é vasodilatador, para manter a pressão em seu equilíbrio. Agora, o grande problema é que se perdeu o conhecimento de qual seria a relação adequada entre ômega 3 e ômega 6. E a Organização Mundial da Saúde entende que uma relação de 1 para 5 ou 1 para 10 é adequado para a preservação da saúde. O que significa isso? Por cada grama de ômega 3 poderia-se ingerir entre 5 e 10 gramas de ômega 6. Mas a França diz o seguinte: não, acima de 1 para 5 já é prejudicial à saúde. Aumenta o câncer, aumenta as doenças vasculares, aumenta tudo que é inflamatório. Aí entra a fibromialgia, a esclerose múltipla, artrite reumatoide, doenças autoimunes e doenças inflamatórias aumentam. Então a França diz, acima de 1 para 5 já é prejudicial. A nossa universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Loma Linda, diz, não, acima de 1 para 4 é prejudicial. E a alimentação ocidental está em torno de 1 para 16. Então, por cada grama de ômega 3, 16 gramas de ômega 6.
Por isso que as doenças inflamatórias têm aumentado muitíssimo. E essa é a preocupação hoje na saúde pública. Bom, onde se encontra o ômega 6? Semente, aí está, semente de girassol, semente de abóbora e abundante em todos os óleos comestíveis, inclusive no azeite. Agora, mesmo sabendo que é pró-inflamatório, não posso dispensar o ômega 6. Por quê? Porque é importantíssimo para o bom funcionamento do sistema nervoso, equilíbrio cardiovascular, imunidade orgânica, cicatrização, reações alérgicas e inflamatórias. Eu estou com uma reação alérgica. Eu moro em sítio. Estive roçando justamente um dia antes de vir para o Rio. E estava muito seco, muita poeira, e inflamou o brônquio. E aí veio essa tosse. E às vezes espirro. Tá? E o espirro é necessário para limpar as vias aéreas. Mas não posso ficar espirrando constantemente. Entende? A mesma coisa que quando você fica saindo aguinha pelo nariz. Isso para lavar, mas não pode ficar de maneira permanente. Você come um alimento estragado, a pessoa ou vomita ou tem diarreia, mas qual o propósito? Você deve fazer esse alimento que é tóxico, mas não pode ficar com uma diarreia constante nem ter vômito de maneira constante. Então, essas reações alérgicas são importantes, então não posso eliminar o ômega 6. Agora, o que é importante, isso está bem simplificado, mas para entender, quando você ingere um alimento que tem ômega 6, ele não se utiliza de forma direta, ele passa por várias etapas de transformação até chegar às prostaglandinas. Esta PG2 é a prostaglandina pró-inflamatória. Mas para que essas etapas aconteçam, é necessário que sua alimentação seja rica em zinco, magnésio, vitamina B6, selênio, vitaminas B3, B9 e C. Se sua alimentação for carente de zinco ou magnésio, você já está comprometendo a primeira etapa de transformação e está comprometendo todas as demais. Correto? E o que se sabe hoje é que a cafeína elimina zinco na alimentação. E você sabe que a população ingere muitos alimentos que têm cafeína. Cafeína normalmente se usa como nome genérico, mas tem guanaína, tem a teobromina, que está no chocolate, a guanaína no guaraná, a teína, que está no chá preto, a cafeína, que está no café, mas todos são alcaloides que têm o mesmo princípio, eles são estimulantes. E o grande problema é que eles vão eliminando zinco. E tem mais outro problema que elimina zinco. Então você compromete a primeira etapa de transformação, compromete as outras. E não teria os resultados esperados. Agora, o que acontece com o consumo em excesso de ômega 6? E isso que eu queria falar. Compromete a assimilação do ômega 3. Por quê? Porque concorrem às mesmas enzimas e em grau menor a várias vitaminas e minerais como B3, B6, C, E, magnésio e zinco. Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão do equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. E o grande problema é que todos os alimentos têm ômega 6, então sem nenhum esforço, você acaba tendo uma quantidade de ômega 6 muito grande na alimentação, e como todos os alimentos têm pouquíssimo ômega 3, eu acabo tendo uma relação completamente desequilibrada. Muito ômega 6, pouco ômega 3. E ainda isso me compromete a assimilação do ômega 3. Então, qual a recomendação do ômega 6 da Organização Mundial da Saúde? Tentem gravar esse número. No máximo, 6,67. Por quê? Porque quando tem de forma excessiva, aumenta
aliás, reduz significativamente a proteção cardiovascular, porque o ômega 3 é vasodilatador e o ômega 6 é vasoconstritor. Então, impõe uma carga maior para o coração para poder injetar o sangue e poder irrigar os tecidos. Aumenta os problemas alérgicos e inflamatórios, com muito ômega 6. Intensifica as dores nas enfermidades inflamatórias, asma e artrite, etc. Tudo que é inflamatório, pior. Tudo que é dor, sabe? Dor o joelho, vai doer mais. Dor nas costas, vai doer mais, devido ao consumo de ômega 6. Agora, onde está o ômega 3? E este é uma benção muito grande. A linhaça 1 é riquíssima no ômega 3, a soja também tem, abundante em todos os peixes oleosos, que são peixes de água fria, o salmão, por exemplo, só que todos os peixes, inclusive dos do aquário. Onde que eu vi um aquário? Aqui não é, não? Não. Ah, foi na casa do Alexandre, acho que tinha. Até esse coitado desse peixe está contaminado com mercúrio. E no mundo inteiro, sabe isso? Existem documentos e mais documentos, rios, mares, lagos, até os açudes onde se criam peixes, estão contaminados com mercúrio, bifenidas policloradas, dioxinas, enfim. Então não é uma boa solução ir aos peixes. E o ômega 3 é importantíssimo para a constituição das membranas celulares, na regulação da pressão arterial, elasticidade dos vasos, reações imunológicas e anti-inflamatórias. E aqui o mais importante, bom funcionamento do sistema nervoso, cérebro, sistema hormonal, etc. O ômega 3 participa de tudo. A chia também, né? Sim, a chia é riquíssima em ômega 3. E a linhaça também. Captando a importância do ômega 3, e a saúde depende muito da membrana celular, porque a constituição da membrana celular é que dá determinada atividade à célula, e a partir daí o resultado se reflete na saúde do ser humano. Só que o ômega 3 também passa por duas etapas de transformação para chegar à prostaglandina 3, que é anti-inflamatória. Que o EPA e o DHA. E o DHA faz parte da formação dos tecidos cerebrais, no desenvolvimento das crianças, desde o feto. Então é fundamental a questão do ômega 3. Só que para que todas essas etapas aconteçam, é necessário que na alimentação tenha zinco, magnésio, vitaminas B3, B6, C, E. Por isso que nós temos que nos guiar pela orientação de Deus. Porque se você se guia em um programa, por exemplo, Globo Repórter ou qualquer outro programa, tá? Eles vão falar, é muito importante o ômega 6 porque ele é importantíssimo para o bom funcionamento do sistema nervoso, equilíbrio cardiovascular, imunidade orgânica, cicatrização, reações alérgicas e inflamatórias. E eles falam que se encontra semente de girassol, semente de abóbora. O que faz a população? Sai correndo e vai colocar a semente de girassol nas 3 refeições, mas eles não vão falar, geralmente não se fala, que tem uma série de problemas quando você consome em excesso. Tá? Por isso tem que, o Senhor Jesus simplificou as coisas. Diz, tenham na sua alimentação uma variedade de alimentos. Variedade de frutas, variedade de cereais, variedade de verduras, variedade de nozes, variedade de tudo. Porque na alimentação vegetariana você não tem concentração de nutrientes. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nas variedades você tem todos os nutrientes. É diferente na carne, por exemplo, tem concentração de zinco, tem concentração disso, concentração disso outro. Porque hoje os animais estão doentes. Já mostramos que 18,6% dos cânceres humanos estão relacionados com o consumo de carne, por causa de processos infecciosos. Então, hoje seria um fator de risco. Melhora a alimentação vegetariana, tomando cuidado da vitamina B12.
Mas ainda tenho que tomar cuidado que minha alimentação seja variada. Não posso concentrar-me só alface e tomate, ou só banana e mamão, e não preciso ter variedade de frutas, variedade de verduras, variedade de castanhas, variedade de tudo. Porque nas variedades, aí vou ter todos os nutrientes necessários para poder aproveitar o ômega 3. E cuidar-me com o ômega 6. Qual a recomendação que existe hoje? A Organização Mundial da Saúde diz: devemos ingerir diariamente 0,8 a 1,1 gramas por dia de ômega 3 e ainda um suplemento que tenha EPA e DHA. Por quê? Porque o ser humano não está produzindo o suficiente EPA e DHA. E a medicina resolve o problema de maneira bem simples, sabe? O que se ensina nos postos de saúde? Coma de 3 em 3 horas, não é isso? Por quê? Apesar de que o alimento fermenta, perdem-se nutrientes, geram-se muitas toxinas, e isso traz problemas na saúde posteriormente. Mas por que se orienta a isso? Que é antifisiológico. Porque a pesquisa demonstra que o alimento se digere entre 3 e 5 horas, em média 4 horas. E o organismo ainda precisa descansar para receber novos alimentos. Se você ingere um alimento em menor tempo, a fermentação aumenta e perde nutrientes. E aí vem a debilidade. E aí as pessoas se tornam vulneráveis às doenças. Então, por que ensina a comer de 3 em 3 horas? Porque a população em geral come arroz branco e pão branco. E comendo alimentos refinados, você não conseguiria ficar nunca 5 horas, que seria o intervalo mínimo, entre as refeições. Caso contrário, teria dor de cabeça, tontura, fraqueza, pode ter até desmaio. E aí toda a população cairia no posto de saúde procurando socorro. Como resolver? Coma de 3 em 3 horas. Está resolvido o problema. Aqui é a mesma história. Aqui, a pessoa não está produzindo EPA e DHA adequadamente. Qual a solução? Usa um suplemento que seria óleo de peixe. Só que o óleo de peixe, quem garante que esse suplemento não tenha mercúrio? Não existe segurança disso. Qual seria a solução adequada? Você tem que ter uma alimentação variada, de maneira a ter todos os nutrientes para produzir EPA e DHA de maneira correta. Entenderam por que é importante seguir as orientações do Senhor? Bom, a França, que é mais conservadora, diz não. 0,8 1,1 de ômega 3 é muito pouco. É necessário no mínimo 2,22 gramas ao dia. Tentem lembrar esse número. E mesmo assim recomendam suplementar EPA e DHA, que seria óleo de peixe, 0,65 gramas ao dia. Mas não é necessário se você tiver uma alimentação variada e nutritiva. Correto? Pois bem, observem a situação do ser humano. Se você tem uma alimentação rica em colesterol, gorduras saturadas e trans, ainda se bebe álcool e o próprio envelhecimento, e se tiver diabetes, você prejudicou a formação do HL, que é a primeira etapa de transformação do ômega 6. Por isso que o Senhor orienta que não comer gorduras de origem animal. Onde está o colesterol e gorduras saturadas em grande colesterol e também a gordura saturada em grande quantidade. Alimentos de origem animal. Onde estão as gorduras trans? Alimentos industrializados. Então, se nos alimentarmos com esses alimentos, nós vamos ter problemas, porque vamos prejudicar a formação do HL, que é a primeira etapa de transformação do ômega 6 e comprometer as outras etapas. Se a pessoa bebe álcool, se fuma, se tiver diabetes e tiver uma vida estressada, prejudicou a formação do EPA, que é a primeira etapa de transformação do ômega 3. E aí não adianta estar comendo linhaça. Então,
Por isso que eu não devo beber álcool, não devo fumar e não posso ter diabetes. E como controlo o diabetes? Porque o diabetes é causado também. Uma alimentação errada, rica em gordura saturada, pobre em gordura poliinsaturada. Porque isso modifica a membrana celular e modifica o número de receptores de insulina e compromete, então, os canais de açúcar da célula. Então, por isso, não posso ter uma alimentação diferente do que Deus orientou, porque somos um projeto. Deus projetou o ser humano, projetou também o alimento e o meio ambiente. Se eu interfiro no alimento, que é o combustível, interfiro no meio ambiente, interfiro no ser humano, vou sofrer a doença. Consequentemente. Bom, este Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos é o maior banco de dados de informações científicas. E eles emitem alguns relatórios periódicos, sabe? Informando a população de orientação na área não somente de saúde. E eu peguei um dos relatórios e diz que o consumo excessivo de ômega 6 e uma relação de ômega 3 para ômega 6 baixa, quer dizer, pouco ômega 3 e muito ômega 6, são responsáveis pela origem de muitas doenças. Doenças inflamatórias, aí citam o câncer, doenças cardiovasculares e também doenças autoimunes. E observem as conclusões que estão chegando. Várias fontes de informação confiáveis sugerem uma relação ômega 3 para ômega 6 próxima de 1. Quer dizer, nem sequer 1 para 4. O que eu ingiro de ômega 3, não posso ingerir mais de ômega 6, para preservar a saúde. Ele diz o seguinte também, em prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Todas as pessoas, suponha que todos vocês têm doença cardiovascular, todos. Separa em 2 grupos. Já tem a doença, está instalada. Separa em 2 grupos. Para um grupo, continuam com a alimentação normal. O que é normal? Uma relação de 1 para 16. Para cada grama de ômega 3, 16 gramas de ômega 6, que é o normal da população. Para outro grupo, controla a alimentação para uma relação 1 para 4. Reduzem para 1/4 o ômega 6. Tá. Qual foi a diferença? Passaram os anos e esse grupo que tinha uma alimentação normal e o outro foram morrendo, né? Passaram os anos. E o grupo que tinha uma relação de 1 para 4 caiu 70% a mortalidade com respeito ao primeiro grupo. Observa a importância dessa relação ômega 3 para ômega 6. Aí fizeram o mesmo estudo para o câncer coloretal. Todos tinham câncer, dividiram em 2 grupos, e eles fizeram o seguinte: o que foi bom para a doença cardiovascular, uma relação para 4, vamos seguir nesse grupo. Para o outro, vamos diminuir mais o ômega 6, para uma relação 1 para 2,5. Aquele que tinha uma relação 1 para 4, não fez efeito, o câncer continuou evoluindo. Para aquele que reduziram mais o ômega 6, para 1 para 2,5, o câncer regrediu. Você percebe a importância de saber administrar a questão de ômega 3 e ômega 6? Bom, aí eles, nos estudos, demonstram também que uma relação ômega 3 para ômega 6 alta, quer dizer, mais ômega 3, menos ômega 6, está associada à diminuição da taxa de mortalidade em câncer de mama. Olha que maravilhoso. E uma relação de 1 a 2 para 3, quer dizer, para cada grama de ômega 3, 2 a 3 gramas de ômega 6, eliminou inflamações em pacientes com artrite reumatoide. E uma relação de 1 para 5 teve efeitos benéficos em pacientes com asma. E uma relação de 1 para 10 teve efeitos adversos. Então, o que demonstram todos os estudos? Que quanto mais ômega 3 e menos ômega 6, melhores resultados quanto à saúde.
Pois bem, vamos ao supermercado, a ver se dá tempo ainda. 2 minutos. Prestem muita atenção. A primeira coluna, colesterol. Todos esses óleos são de origem vegetal: canola, girassol, milho, oliva, que é o azeite, soja, amendoim e algodão. Zero colesterol. Não tem colesterol. Só existe na origem animal. Banha, 12% colesterol. Gordura bovina, 14%. E manteiga, 33%. Muito colesterol. E vocês viram que quanto mais colesterol entra na alimentação, menos aproveitamento existe do ômega 3. Você lembra? Sim. Agora, esse laranja é gordura saturada. A gordura saturada, onde foi o pontinho? Aí está o pontinho. A gordura saturada é aquela que está em estado sólido a temperatura ambiente. Então, canola tem 6%, girassol 11%, óleo de milho 13%, o azeite 14%, óleo de soja 15%, óleo de amendoim 18%, óleo de algodão 27%, que seria o óleo que mais gordura saturada tem. Aqueles óleos mais grossos têm mais gordura saturada, aqueles mais finos têm menos, sabe? Qual o óleo que engorda mais de todos eles que estão mencionados aí? Qual seria o que engorda mais? É o que tem mais gordura saturada, correto? Que é o óleo de algodão. Qual que engorda menos? Canola. Tá. Veja quanta gordura saturada tem a banha, 41%, a gordura bovina 52% e a manteiga 66%. Bom, aquele rosa é gordura monoinsaturada. Por isso que o azeite desfruta de tanto prestígio, porque é o que mais gordura monoinsaturada tem, 77%. Que é uma gordura muito boa, porque é utilizada pelo organismo em construção de tecidos e é muito importante. Agora, ômega 3 é o amarelo, e esse verdinho claro é o ômega 6. Então, canola tem 10% de ômega 3, 22% de ômega 6. Qual a relação que existe aí? 1 para quanto? 2,2. 1 para 2,2. Como seria esse óleo? Como você só classificaria? Só pensando no ponto de ômega 3 para ômega 6. Bom, né? Está bem próximo de 1 para 1, correto? Tá. Óleo de girassol não tem nada de ômega 3 e tem 69% de ômega 6. Como é esse óleo? Como é? Muito ruim. É pró-inflamatório e é vasoconstritor. Não é isso? Então, se a pessoa tiver, por exemplo, hipertensão, vai piorar. Se tiver câncer, vai piorar. Se tiver artrite reumatoide, vai inflamar mais, vai doer mais. E assim por diante. Quem tiver alergia, as alergias vão aumentar. Agora, milho, óleo de milho, 1% de ômega 3, 61% de ômega 6. Qual a relação? 1 para quanto? Não. 1 para 61. Como é esse óleo? Muito ruim. Pró-inflamatório, vasoconstritor. Correto? O azeite tem 1% de ômega 3, 8% de ômega 6. Qual a relação? 1 para 8. Como é esse óleo? Se você seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, está dentro da faixa, que diz 1 para 5, 1 para 10. Se você for francês, já não serve, porque ele diz acima de 1 para 5, já é prejudicial. E se você for adventista do sétimo dia, piorou, porque a Universidade de Nova Linda diz acima de 1 para 4, já é prejudicial. E aí você vai entrar em dificuldade com as nutricionistas. Por quê? Porque as nutricionistas defendem que o azeite é muito bom.
E elas estão certas. Mas certas em que sentido? Que elas estão colocando essa realidade do azeite no passado, quando você não respirava fumaça, não ingeria agrotóxicos, nem químicos que enfim na alimentação, não estava exposto aos vírus e bactérias como hoje, sabe? Nem a radiação, nem os transgênicos, porque tudo isso agride o ser humano e produz inflamações. E aí o ômega 6 presente no óleo coopera com as inflamações e compromete a saúde. Então, 50 anos atrás, ninguém se preocupava com o ômega 6. E tanto é, eu me lembro, eu estou com 72. Quando tinha 20 anos de idade, 15 anos de idade, não conheci um caso de câncer. Os mais idosos daqui conheceram o câncer? Osteoporose, artrite reumatoide, fibromialgia, depressão. Quem tinha depressão naquele tempo? Ninguém. Eu conheço um senhor que diz: no meu tempo, depressão se curava com chinelo. Porque segundo ele era preguiça. Tá? E hoje a depressão é uma realidade. Então, hoje o azeite passa a ser problema. E aí nós temos agora óleo de soja, 7% de ômega 3, 54% de ômega 6. Qual a relação? Quase 1:8, né? Também está igual que outro. Amendoim, óleo de amendoim, nada de ômega 3, 33% de ômega 6. Também é ruim. E o óleo de algodão também. E o óleo de dendê, etc. E o óleo de coco? O que vocês dizem do óleo de coco? Ômega 3 tem 0,019% e ômega 6, 1,68%. O que diz a sociedade? E vejam quanta gordura saturada tem. 92% comparado com todos os outros. E a pesquisa mostra que a gordura saturada é uma substância que pode colaborar decisivamente para o aumento dos níveis de colesterol no sangue. E ainda mais, veja o que diz aqui a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Brasileira, me leiam aí por favor, aqui está claro, para o estudo da obesidade e o síndrome metabólico. Observem o que ele fala. Considerando que muitos nutricionistas e médicos estão prescrevendo óleo de coco para os pacientes para emagrecer, vou ler deste outro lado. Considerando que muitos nutricionistas e médicos estão prescrevendo óleo de coco para pacientes que querem emagrecer, alegando sua eficácia para tal propósito, considerando que não há qualquer evidência de mecanismo fisiológico de que o óleo de coco leve à perda de peso, considerando que o uso do óleo de coco pode ser deletério para os pacientes devido à sua elevada concentração de ácidos graxos saturados, como ácido láurico e merístico, as duas associações posicionam-se frontalmente contra a utilização terapêutica do óleo de coco com a finalidade de emagrecimento, considerando tal conduta não ter evidências científicas de eficácia e apresentar potenciais riscos para a saúde. As duas sociedades também não recomendam o uso regular do óleo de coco como óleo de cozinha, devido ao seu alto teor de gorduras saturadas e, observe, pró-inflamatórias. O uso de óleos vegetais com maior teor de gorduras insaturadas, como óleo de soja, oliva, canola e linhaça, com moderação é preferível para a redução do risco cardiovascular. E ainda paga caro. Fale, irmão. Pode falar.
Então, Muito sério. então tem que E aí retirar. ela teve essa equívoca informação de que o óleo de coco é um dos melhores, né? Pois é. Pode estar piorando a situação dela. Com certeza, absoluta. Bom, então, qual a conclusão final? Qual a conclusão final? Pois é. Eu imaginei que vocês iam falar canola, né? Mas vejam quem é o canola. Canola é um transgênico. Programa de melhoramento genético a partir de uma semente chamada colza, e isso se iniciou em 1974 pela Universidade de Manitoba, Canadá. Me arruma um pouquinho de água, por favor. Quem está lá atrás? Por favor. Então, qual seria a alternativa? O que sobrou? Não, canola Girassol. Hein? Girassol. Não. Já vimos no início que a semente de girassol é rica em ômega 6. Não dá óleo, então. Não dá. Olha, a conclusão final, e aqui não tem alternativa. Observe. Obrigado. Olha, hoje, no início ficaram conversando aí atrás e não entraram em acordo. E perdemos 15 minutos. Então vou demorar 15 minutos mais. Se vocês acharem ruim e me colocarem no aeroporto amanhã, eu volto à noite. Veja, esse almoço foi bem caprichado. Quais serão os ingredientes? Arroz integral, alho, sal, milho, cebola branca, cogumelo, azeitonas, linhaça, gergelim, semente de girassol, farinha de trigo, fermento biológico, alface, ervilha torta, pimentão vermelho, cenoura, vagem, alcachofra, cebola roxa, repolho, couve, tomate cereja, suco de limão, almeirão, extrato de soja, cenoura ao vapor, salsinha e feijão. Esses eram os ingredientes do almoço. Cada refeição deu 603 gramas. Cozinharam sem óleo. Nenhum pingo de óleo. Sabe? Somando todo o ômega 3 que está nestes alimentos, deu 1,3. Qual era a recomendação da França? 2,22. Quer dizer, já está baixo. Somando todo o ômega 6 desses alimentos, deu por refeição 6,42. Qual era a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Máximo ômega 6, 6,67. Sem usar óleo, chegou a 6,42. Agora eu fiz uma simulação. Para quanto aumentaria o ômega 6 e ômega 3 se se colocasse nesse mesmo alimento, por refeição, uma colher de sopa de azeite, que não é muita coisa, não é? É pouco. Tá. O ômega 3 aumenta apenas para 1,43 e o ômega 6 já foi para 7,48. Já passou o máximo, e esse máximo é generoso, considerando que a pessoa está muito acostumada a usar óleos. Aí continua na simulação, e se fosse substituído o azeite por uma colher de sopa de óleo de milho, o ômega 3 permanece em 43, e observem para onde foi o ômega 6, 14,56. E se substitui por uma colher de sopa de óleo de girassol, o ômega 3 retorna 1,3, porque não tem ômega 3, e o ômega 6 foi para 15,63. Isso é numa refeição. Se vocês colocam pão de manhã, e se comem pão à noite, e se comem milho, sabe? Faz um cuscuz, como muitos acostumam, tá? De manhã.
para onde foi o ômega 6? E para onde foi o câncer? E para onde estão indo as doenças inflamatórias, etc, etc? Captaram a realidade do planeta Terra? Por isso que eu não posso separar-me da orientação de Deus. Deus é o Criador. E Deus estabeleceu um regime alimentar que preserve a saúde e a vida. Saiu das orientações do Senhor e você entrou em uma situação complicada. E aí não tem como administrar. E não tem chá que resolva o problema. Porque as pessoas, quando ficam doentes, qual é o remédio natural? Qual é o chá que resolve? Não tem nenhum chá que resolve. Agora, interessante aqui, de onde veio todo esse ômega 6? Esse 6,42? 60,6% veio da semente de girassol que colocaram nessa alimentação. Captaram? O gergelim cooperou com 11,2%, o arroz com 6,5%, as azeitonas com 5% e todos os outros alimentos com menos que isso. Agora, todo o ômega 3, essa refeição que deu inicialmente 1,3%, 74,6% veio dessa semente de linhaça. O feijão contribuiu com 7,5% de ômega 3%, o couve com 5,4% e a vagem com 2,3%, e os demais com menos ainda. 3 conclusões de tudo isso que nós falamos. Quais medidas vocês adoptariam para ter uma alimentação saudável? Primeiro, 3 conclusões. Tirar o óleo, certo? Segunda, não usar semente de girassol, nem semente de abóbora. Terceiro, introduzir a linhaça. Isso deixa a pessoa na condição menos vulnerável às doenças. Porque, olha, nós tivemos no como se chama lá? Preventório. Eu atendi 7 pessoas. Das 7, 3 tinham dermatite. Nos pés. Eu não pesquisei, não tive tempo para pesquisar. Mas acredito que tem muito a ver com a praia. Deve estar muito poluída. Porque justamente a dermatite estava nos pés. Tá? Então vocês observam a situação. Em Ilhéus, eu estive em Acuípe, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Ilhéus, e ali só tem alguns condomínios, tem algumas chácaras, etc. Lugar muito lindo. A água, eles falam limpinha. Bom, saindo um pouquinho a Acuípe, em direção a Ilhéus, pouquinho, um par de quilômetros, tem uma fazenda de criação de peixes. E construíram piscinas assim, perpendiculares à praia, mas a uns 50 metros da praia. Várias piscinas, são muitas, para a criação de peixes. E a água vem do mar. Aí detectaram que não estavam comendo, colocavam ração e os peixes não comiam. Aí foram medir os peixes, o peso, não estavam aumentando o peso. O veterinário começou a examinar, estavam com conjuntivites, uma bactéria que afetou o solo dos peixes. E ali, longe dos esgotos de Ilhéus. Essa é a situação do mundo hoje. Por isso que o Senhor orienta a fazer mudança no regime alimentar. Bom, amanhã nós vamos terminar com a aplicação disto na questão de depressão, síndrome do pânico, que o ômega 3 está intimamente relacionado com as doenças mentais. Posso fazer uma pergunta, por favor? Oi? Por favor, posso fazer uma pergunta? Como fazer uma comida sem óleo? Não, eu ia fazer uma pergunta. Isso aí eu já faço isso como mulher todo dia. Agora também como semente de girassol e de abóbora, muito de girassol. Por isso é a minha pergunta. Como também broto de girassol e a semente é a mesma coisa? Não, eles têm menos. Tem menos que quando está a semente, porque quando madura, aí aumenta a quantidade de gordura. Mas o broto eu não sei quanto teria, sabe? Mas tem menos. É porque a
contrato, é difícil o contrato. Tudo bem? Ficaram animados, né? Que bom. Eu fico feliz aí, todos ficaram contentes. Gente, tem que orar. Tudo é questão de oração. E daqui a muito pouco tempo nós vamos para o céu. E aí então não vamos ter problema de ômega 3, de ômega 6, enfim. Nós vamos entrar num tema agora que é muito importante. Vocês se estão preparando para cantar, né? Tá, não demore muito. Ainda não terminou. Continua agora? Tá. Eu acho que vocês vão cantar depois. É isso, né? Sabe, nós estudamos no sábado de manhã a criação do ser humano. Porque é importantíssimo e está muito relacionado com isso. Ontem nós estudamos o que aconteceu com a mente do ser humano, porque hoje come o que não deve, bebe o que não deve, faz o que não deveria fazer e ele acaba se prejudicando a si mesmo. Doenças físicas, mentais, problemas de relacionamentos, e ele acaba com sua vida. O que aconteceu com o ser humano? E nós vimos, estudamos ontem, que houve um conflito no céu. Isso está muito bem descrito na Bíblia. Um anjo se rebelou contra Deus e arrastou 1/3 dos anjos na rebelião. E depois disso veio a criação, e esse anjo envolveu Adão e Eva na rebelião. E como foi envolvido? Na criação, eles receberam a palavra de Deus e passaram a ter uma vida semelhante à de Deus. Quando eles se envolveram na rebelião, receberam a palavra de Lúcifer, que se misturou com a palavra de Deus, o cérebro se corrompeu e passou a produzir as obras da carne. Então a pessoa tem uma tendência natural para a glutonaria, para a bebedice, uma tendência natural para facções, dissensões, feitiçaria, idolatria. Quer dizer, há uma alteração no cérebro que prejudicou todo o seu comportamento e seus relacionamentos. E, consequentemente, trouxe resultado negativo na saúde. Bom, qual é o plano do Senhor? Restaurar a mente do ser humano. Restaurar a mente. Sabe, às vezes a gente fica um pouco assustado, mas todos nós nascemos com essa doença mental que se chama pecado. A Bíblia chama de pecado, mas é uma doença mental. Não é normal ter inveja, não é normal ter ciúmes, ter cobiça, ter orgulho, ser egoísta, sabe? Se irar, perder o equilíbrio. Tem pessoas que explodem assim, com furor. E isso não é normal. Isso é fruto dessa doença mental que se chama pecado. Aqui veio o Senhor Jesus Cristo nesse mundo, a curar a mente do ser humano. Como nos cura? É isso que nós vamos estudar agora. No livro do Apocalipse, capítulo 3, nos dá um conselho, dada a situação do ser humano, e nesse conselho diz assim, verso 15: conheço as tuas obras. 3, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que significa ser quente? Que está ao abrigo do Senhor Jesus, não tem problema. Quem é frio sente a necessidade desse abrigo, também não tem problema. Mas quando a pessoa é morna, não está ao abrigo, nem sente a necessidade desse abrigo, não tem como ser auxiliada. Por isso diz o Senhor aqui, que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele usa palavras assim, muito duras, para a pessoa reagir. Porque se não reage, terá que morrer. Não tem como permanecer viva com essa doença mental, porque contamina todo o resto. E no verso seguinte, o verso 17, explica o que significa ser morno.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se a pessoa não discerne a sua cegueira, a sua miséria, a sua infelicidade, pobreza e nudez, ele não consegue discernir. E aqui o Senhor lhe dá um conselho para sair dessa situação. Verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, que é o amor e a fé do Senhor Jesus Cristo. E o conselho segue: e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. E essas vestiduras brancas é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Isso temos que adquirir. Agora, a que veio o Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Para entender tudo isso, é necessário saber a que veio o Senhor Jesus. Veja Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. A que veio o Senhor Jesus? Aqui o anjo Gabriel veio a anunciar o nascimento do Messias, primeiro a Virgem Maria, e depois o fez a José. E observa o verso 21, falando com José agora. Preste muita atenção no texto. Verso 21. Ela, a Virgem Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que significa o nome Jesus? O que significa o nome Jesus? Vamos reler o texto, verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque, aí está dando motivo, ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que significa o nome Jesus? Não. Vamos reler o texto. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que significa Jesus? Salvador do desemprego, salvador das encrencas familiares, salvador do pecado. Ele veio para salvar-nos do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A isso veio o Senhor Jesus. Agora, como nos salva do pecado? Bom, o apóstolo Paulo faz uma tremenda contribuição. Efésios capítulo 2. Como nos salva do pecado? Efésios capítulo 2. Versículo 1 em diante. Aqui nesta Bíblia, que a revista é atualizada, eles colocaram um título. É bem assim, significativo o título. Do pecado para a salvação. Pela graça. Captaram? Do pecado, quer dizer, de uma condição, para a salvação do pecado, que é outra condição. E como passa de uma para a outra? Pela graça. E o que é a graça? Pois é, sempre se fala um favor imerecido. De fato, um favor imerecido. Está escrito aqui. Mas o que favor imerecido é esse? Jesus em nosso lugar. É isso que nós vamos estudar agora. Versículo 1. Prestem atenção nos verbos. Estão todos no passado. Observem os verbos. Estão todos no passado. Ele, Cristo, vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes quando? No passado, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Professor, qual capítulo? Capítulo 2. 2:1. E agora o versículo 2. Nos quais andastes outrora, quer dizer, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, observa os verbos,
Também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Na visão de Paulo, essa é uma realidade passada, sabe? Veio Cristo e o salvou essa condição. E diz ainda: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando-nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui ele declara: pela graça sois salvos. Só que não define o que é a graça. Apenas diz que somos salvos pela graça. E em seguida diz, verso 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, a graça é tão poderosa que Paulo já vê a pessoa no céu. Quem recebe a graça não tem como perder a salvação. A graça é poderosa. E veja o que diz em seguida, verso 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura, fomos criados, ou recriados, dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então somos salvos pela graça mediante a fé. Só que ele não define o que é a graça. Mas em Romanos, capítulo 5, o mesmo apóstolo, no versículo 8 ao 10, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E observem agora, Romanos capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Versículo 9: logo, muito mais agora, observe, sendo justificados pelo seu sangue, quer dizer, somos perdoados pelo sacrifício de Cristo. Justificado significa perdoado. Muito mais agora, então, sendo justificados pelo seu sangue, quer dizer, perdoados pelo sacrifício dele, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, observem, estando já reconciliados, quer dizer, já estamos justificados, perdoados, e também agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Captado? Então, o que aconteceu na cruz? Somos justificados, perdoados, somos reconciliados com Deus, éramos inimigos e agora passamos a ser amigos de Deus, e uma vez reconciliados, já foram restabelecidas as relações, agora seremos salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo. E aí diz, finalmente, e não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Bom, Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé, correto? Agora diz que seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. E Tiago completa a ideia. Capítulo 1. Veja o que diz Tiago, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, observem agora, ele nos gerou pela palavra da verdade. Como somos gerados? Pela palavra.
para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Entendendo isso, no verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada onde? Na mente, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, em Efésios diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Em Romanos diz que seremos salvos pela vida do Senhor Jesus. E Tiago nos fala agora que devemos receber a palavra com mansidão para ser implantada na mente, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. O que é a graça então? O que é a graça? É a vida de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que nós recebemos por meio da palavra. E para recebê-la tem que ser mediante a fé. E assim o Senhor nos liberta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Captaram? Agora, qual a função da graça, da vida de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Não, e este processo não é assim instantâneo, hein? Por isso que em Mateus capítulo 12, capítulo 24, aliás, versículo 12 a 13, se lembram daquele texto? E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Não é isso? Mas aquele que perseverar em quê? Perseverar em quê? No amor. Está dizendo, está falando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Certo? Mas aquele que perseverar até o fim, quer dizer, aquele que perseverar até o fim no amor, será salvo. Correto? Até o fim. Agora, o que significa perseverar no amor? O Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, para perseverar no amor de Deus, eu tenho que perseverar na obediência aos mandamentos de Deus. E aí se cumpre a palavra de Tiago, que a palavra dele é enxertada em nossa mente. Porque somente pela obediência. Isso é neurológico. Aqui, a irmã que toca piano, sabe, não está agora. Quando ela começou a tocar piano, aqui o teclado, mas acredito que toca piano também. Quando ela começou, os dedos seguramente estavam duros, sabe? Olhando como se chama? A partitura. Ela foi movimentando os dedos, observando, foi gravando o movimento, gravando o símbolo e gravando o som. Isso foi gravando no cérebro, foi gravando. Hoje, ela olha a partitura e os dedos se mobilizam mecanicamente, porque os estímulos nervosos começam a ser emitidos de acordo com o registro. Só olhar já traz um movimento e já reproduz o som que está gravado. Isso foi gravado. Por exemplo, agora que não tem crianças, só a moça que toca o piano, é a mais nova, que toca o violão, né? Que idioma você fala? Que idioma você fala? Que língua? Português. Por quê? Por quê? Porque entrou português e o que sai? Português. Se você tivesse nascido aqui, mas tivesse ficado cuidado da família japonesa, que fala só japonês, o que teria entrado aqui? Japonês. E o que falaria? Japonês. Entrou a palavra de Deus, que é amor. Como vai ser a pessoa? Amorosa. Entrou a palavra de Deus, que é bondade, misericórdia, compaixão. Como vai ser a pessoa? E se entra o mundanismo, como vai ser a pessoa? Mundana. Não tem, plantou feijão, o que você colhe? Feijão.
Plantou milho, o que você colhe? Milho. Plantou a verdade, a pessoa vai ser mentirosa? Não tem como. Plantou a mentira, a pessoa vai ser verdadeira? Não tem como. É assim que funciona. Observe a função da graça, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente mundo, de maneira sensata, justa e piedosamente. Qual a função da graça? Educar-nos. Quem é professor, se tiver algum professor, como é o processo educativo? Agregar conhecimento. E o conhecimento vai transformando a vida do ser humano. Vocês todos entraram alguma vez no prezinho na época, né? Hoje é o primeiro ano. Como entra a pessoa no primeiro ano? Não sabe de nada. Tá? Teoricamente nem escrever. Daí vão agregando conhecimento, habilidades, destreza, como chega no último ano que sai da faculdade? Transformado. Não é assim? Da mesma maneira, a graça vai agregando conhecimento, só que o conhecimento do céu, e a pessoa que era mentiroso, desonesto, iracundo, etc., sem domínio próprio, como chega no final? Transformado à imagem e semelhança de Cristo. E aí continua o texto, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Projeta o outro, por favor. E vamos ler a experiência do Senhor Jesus. Segundo Pedro 2, diz o seguinte. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como crescemos na graça? Como crescemos na paz? No conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para onde nos conduz esse crescimento? Esse conhecimento? João capítulo 17. João 17. Para onde nos conduz esse conhecimento? Versículo 3. Olha que simples a Bíblia. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que o resultado de vida eterna? Porque o conhecimento de Deus entrou aqui, e o conhecimento de Deus transforma o ser humano e o liberta do pecado, e o habilita para habitar eternamente no céu. Qual foi a experiência do Senhor Jesus? Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Qual foi o resultado desse crescimento? Capítulo 4, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E observem agora no versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam
das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Por que saíam palavras de graça? Porque entrou a graça, sai a palavra de graça. Entenderam? Palavras de vida. Entrou a vida, saem palavras de vida. Veja esse texto. Desde o raiar, deixa eu encontrar o pontinho, está aqui. Desde o raiar de sua inteligência, porém, esteve ele, Jesus, constantemente a crescer em graça e conhecimento da verdade. Isso está no livro Orientação da Criança. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida. Os livros divinos, cheios de instruções para todos quantos põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração sensível. Quais são os livros para o desenvolvimento do caráter? Lembre-se que é um processo educativo. Deus se utiliza do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida. Não é somente a Bíblia o instrumento para desenvolver o caráter. O trabalho tem uma função, as experiências da vida têm uma função, a natureza também tem uma função e a palavra de Deus tem uma função. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação, correto? Sim. E observem agora, aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter. Então, o que é a graça? Caráter. Como a graça nos salva? Tem que ser recebida para poder refletir o caráter de Cristo. Então, veja este texto que é lindo. Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi a primeira professora humana. De seus lábios, do rolo dos profetas, ele aprendeu as coisas celestes. Aí está o estudo da Bíblia. Vivia numa casa de camponeses. Aí está a natureza. E fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Aí está o trabalho útil. Aquele que fora o capitão dos céus era agora servo voluntário. Aí estão as experiências da vida. Aprendeu o ofício e trabalhava com suas próprias